Ficai preparados. É um momento da gente pegar a nossa vida espiritual para avaliar como é que eu tenho caminhado até agora. Vamos começar um novo tempo litúrgico. Como é que está essa minha relação com um Deus vivo? Como é que eu tenho me comportado diante de tudo isso? Será que eu estou aberto, estou atento, estou vigiando? Porque a vida que não tem, se você não espera nada da vida, se você não tem por quem esperar, se você não tem um propósito, a vida não tem gosto, ela não tem objetivo, ela não tem sentido. E aí o mundo te pega e te oferece milhões de opções para preencher um vazio que você carrega dentro dele, para preencher as suas esperas, as suas ausências, e não preenche, e não vai preencher. Mas ela vai te enrolar, a mídia te cativa, é um tanto de coisa, todo mundo foi comprar um tanto de coisa, eu nem sabia que estava precisando, mas o povo comprou. Estava na última necessidade, nem sabia que estava precisando do negócio. Mas a partir daquele momento virou uma necessidade absoluta. Te fez ser necessário, absoluto. Porque vai te enrolando, porque você, na verdade, perdeu a noção de quem é que você espera na sua vida, de qual é o propósito de sua vida, de para quem é que a sua vida está norteada. E se a gente não tem esse propósito, nós já nos desnorteamos, já perdemos. E aí nós vamos endurecendo o nosso coração e vamos caindo na confusão do mundo e fazendo igual no tempo de Noé. Come, bebe, casa, faz tudo, mas não presta atenção no Senhor, que está aí, que está do nosso lado. E a gente passa o dia inteiro e não viu Ele. O dia inteiro e não prestou atenção. E a gente fica voltado o dia inteiro para o meu projeto, para os meus desejos. Eu dou as costas para o pai e para os meus irmãos. Coração fecha. Falo, não tem nada com o seu problema. E não entendo que eu tenho que sair disso e abrir para o outro. Advento é para poder abrir uma brecha naquilo que você acha que já sabe, naquilo que você acha que está bom. É na hora que o advento quer abrir uma brecha para que você seja alcançado por uma alegria de Deus que não tem tamanho. Compreendem? Deus quer que a gente pare, avalie a nossa vida e fala, a minha vida tem gosto? Você tem prazer em viver? Você tem prazer em viver a aventura de cada dia? Mesmo que seja aquela vidinha de todo dia igualzinho. Você tem prazer e paixão nisso? Ou aquela água de chuchu? Como é que você está vivendo com Deus? Será que o seu propósito é caminhar a cada dia para estar com Ele e viver uma vida carregada da vontade de Deus? Ou você é um lamuriento que só reclama o dia inteiro, da hora que levanta, da hora que deita? Ou nada está bom para você e nada te basta? Ou como é que você está caminhando? O que você vê na vida? Como é que você está abrindo seus olhos, avaliando? Deus nos convida, senta aqui, faça uma releitura da vida. Faça uma releitura dos acontecimentos a partir do amor que eu quero que atravesse a sua vida. Compreendem? Deus quer nos colocar diante dEle para falar, se eu chegar hoje, agora, na sua vida, você está pronto? Agora, eu fiquei pensando, porque eu sempre sou a última a ter notícia das coisas, porque eu nunca tenho tempo para saber as coisas, e fiquei sabendo do acidente, não é? Lamentável, com o avião. E eu fiquei rezando por eles e pensando, Jesus, quantos estavam prontos hoje para te encontrar? Que susto foi. De repente abriu os olhos e falou, mas aonde eu ia jogar um futebol? E agora, diante do Senhor. O que apresentou? Então, eu fico pensando sempre, quando eu levanto de manhã, a gente nunca sabe se volta para a mesma cama à noite. A gente nunca sabe. E você está preparado, se no meio do dia, ou na manhã cedo, Ele te chamar e falar, acabou, vem? Está pronto. Se não está, meu irmão, é a hora da gente começar a pensar na vida e falar, como é que nós vamos mudar isso? Como é que eu posso fazer algo diferente na minha vida? Será que a minha vida corresponde ao propósito de Deus para mim? Como é? O que eu estou esperando? Porque se eu sei que o objeto da minha espera, se o desejo da minha vida, que eu espero e tenho certeza que vou ver Jesus face a face, claro que Ele vai ter que me sustentar, porque senão desmaia, mas poder olhar nos olhos dEle, se eu tenho certeza que é isso que eu busco na minha vida, eu tenho que ter uma vida que me conduza a isso. Então, nós não podemos ter um pé no mundo e na sobra carregar Deus. Porque na grande maioria das vezes a gente leva Deus como o gênio da lâmpada. No aperto, esfrega a lâmpada e fala, faz isso para mim. Não é isso. É ter uma vida diferente.
baseada nos princípios e nas coisas que Ele deseja para nós. Ter uma vida rica, uma vida de comunhão com o Pai e com os irmãos. Precisamos repensar. Precisamos repensar. Como é que temos levado? Senão nós vamos ficar igual esperando Godot, com aquela vida vazia, esperando o quê? Nada. Nada da vida. Às vezes a vida limita em casar, ter filho, acabou. Só isso. Esses dias eu sacudi os residentes, semana passada, lá no CTI. Falei, a vida de vocês está resumindo nisso? Trabalhar, ficar aqui nessa residência, que vocês trabalham 13 horas quase no dia, essa loucura, correr, casar, ter menino, e só. Programar as viagens para a Europa, e só. É muito nada, né, não? Não é possível que não tenha um gosto a mais de alguma coisa? Vocês não têm uma paixão? Será que tudo é aquela normose? Não pode, eu vou ter que sacudir vocês. Então, porque se Jesus não é a sua sedução, se Ele não é aquele que te seduz, que te encanta, você fica apaixonada por Ele, a vida fica nessa coisa mais ou menos mesmo. Essa coisinha bem mais ou menos, bem sonsa. Eu falo, mas a vidinha de vocês resume muito pouco e fica muito ruim. É muito pouco. Mas se eu sei que Ele é o Senhor, e que eu espero nele, que Ele é a razão de todas as coisas, mesmo que a vida esteja do avesso, eu sei que Ele só tem o melhor. E eu digo para vocês que isso não é fácil de viver, não. Porque a nossa vida cristã, ela é uma espera de muita esperança, uma espera recheada. Mas a nossa vida cristã, ela precisa de muito advento. Ela precisa de muita espera. A nossa conversão, ela é muito lenta. Porque somos muito lentos com as coisas de Deus, muito lentos. Nós não nos empenhamos. Né? A turma quer trabalhar o corpo para o verão, malha de manhã, de tarde e de noite. Convida o povo para rezar 3 vezes ao dia. Mas acho que você ficou louca. Não é assim? Então não há um empenho para a vida espiritual. Não há um empenho. E aí é na hora que a vida te pega, é que você vê aonde que está a sua fé. Hoje eu vivi o céu e o inferno em fração de segundo. Porque a gente estava sofrendo lá no CTI com um bebê, 20 dias de vida, tumor no coração. Acho que vocês nunca nem ouviram falar que existe tumor no coração. 2,7 kg, um tumor no coração. Bem, veio do interior para a gente poder tratar. Tivemos que fazer alguns exames antes para ver se o tumor não era já metástase de algum outro lugar. Não era. O exame, a ressonância magnética do coração, só tem um lugar aqui em Belo Horizonte que faz. Quase R$2.000 o exame. Por isso a Santa Casa vive quebrada, porque o SUS não paga. Quem paga? Santa Casa. Tem que pagar. Vai fazer o quê? O povo não pode pagar. O SUS não paga. Quem paga? Santa Casa. Fez o exame, para que o cirurgião pudesse estudar tudo. Discutimos, rediscutimos, conversamos com a família, casal jovem, a mãe tinha perdido 2 outros meninos. E aí? Temos que abrir, não tem jeito, tem que operar. Tem risco? Tem, mas temos que tentar, vamos tentar. Aí, ontem, conversei longamente com essa família, e a mãe chorava muito. Eu falei, esse momento é o momento que a gente tem que crer. Deus não, a gente passa junto com Ele. Passa junto nas alegrias, passa junto na tristeza, mas passa junto, com a certeza que caminhamos com Ele, sabemos a quem pertencemos. Falei com ela, esse menino, antes de ser de vocês, ele tem uma pertença, ele é de Deus. Então, vamos fazer o que precisa ser feito, não tem jeito. Vai deixar ele aqui a vida inteira? Não, ele tem que operar esse coração. E aí falei com eles, amanhã vocês cheguem cedo, fala na portaria que eu mandei chamar vocês, vocês vão subir para descer com o bebê, conversar, fica aqui com o neném, e desçam, e o cirurgião já tinha estado lá, já tinha conversado com eles, mas fazemos a entrega, vamos na confiança. E aí, fomos cedo, hoje descemos cedo com essa criança. Não fui eu que desci, os pais desceram, os residentes desceram, com a criança para o bloco. Uma das nossas residentes que acompanhou a cirurgia subiu igual uma louca. Filó, você não acredita, o tumor conseguiu ser inteiro retirado. Não estava conectado em nada. Foi uma festa no CTI. O povo chorava de alegria, uma emoção. Encontrei o pai, falei, tudo certo. Aí o cirurgião me ligou. Ô Filó, você está muito animado? Não estou não. Falei, não fala isso comigo não. Ô Filó, o ventrículo direito dele praticamente não existe. Não sei se dará conta. Falei, eu sei quando abre a boca é duro, assim. Falei, não sei, Filó, já subiu com um tanto de coisa, adrenalina, etc, etc, etc. Aí, de tarde, eles me ligaram lá no consultório, avisando que ele havia falecido. E aí o pai me ligou. Aí o pai me ligou e falou comigo, doutora Filó, eu estou ligando para agradecer, a senhora já está sabendo que ele faleceu. E aí a gente conversou muito, ele disse, mas doutora Filó, porque enquanto o menino estava sendo operado, eles ficaram de joelho lá na capela. Falei, esteja na frente do único que transforma todas as coisas.
E ele me disse, doutora Filó, mas a gente tem fé porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então, quando a gente sabe em quem a gente espera, quando a gente sabe aonde está a nossa esperança, aonde a gente apoia, a gente sabe que mesmo na maior dor, a gente sabe, fala, amém, o Senhor fez o que o Senhor tinha certeza que seria o melhor. E isso é uma caminhada que não é de um dia. Não é de um dia. Isso é uma caminhada de todos os dias. Então é preciso que a gente consiga, para poder celebrar um Natal diferente, para poder celebrar e ter uma vida verdadeira diante de Jesus, uma vida inteira diante dEle, nós temos que estar prontos para o que vier. Mas sabendo que eu estou apoiado e quem me sustenta é Ele. Agora, será impossível viver isso que eu estou falando com vocês, se o Pai, nosso Pai, não nos sustentar. Então, para que a gente seja sustentado, e é uma emoção, falo isso com Jesus, todo dia que eu comungo, eu falo com Ele, é uma emoção saber que o Deus que me cria, Ele me sustenta e me alimenta, com o próprio corpo. O Senhor mesmo me dá, o Senhor como comida e fala, fica de pé. Porque se Deus não nos sustentar, como é que nós vamos ficar de pé diante do Filho do Homem, igual está escrito? Como é que nós vamos estar em pezinho diante dEle? Não vai ter perna. Se o Pai não nos sustentar, então por isso que nós temos que ser muito honestos, conosco mesmo, diante do Senhor, como se a gente escondesse alguma coisa dEle. De como é que está a nossa caminhada, como é que muito mais vezes, o mundo é muito mais sedutor, muito mais encantador, do que andar com Jesus. Porque nós vimos a cruz, e a gente sabe que andar com Jesus não é vida de glória, é vida de chão batido, é vida de serviço e de doação para o irmão, só. É vida de entrega, não tem outra história. Não pensa que vocês vão ter mídia, sucesso, bacana, porque não existe isso com Deus. Com Jesus, a gente continua fazendo aqueles gestos que ninguém vê. Aquelas coisas pequenininhas. Fala, mas isso tem valor? Tem, para quem recebe, porque aquilo sustenta o outro, dá esperança para que ele continue. Porque se nós encontrarmos, e eu fico observando o quanto a gente encontra no dia, pessoas abatidas. Pessoas com o rosto sombrio, que pensam assim, minha vida já está determinada, é ruim esse mesmo, não tem saída para mim, nada vai mudar, ó vida, ó céus. Não conheceu Jesus, que tudo vai mudar na fração de segundo. Ainda não entendeu como é que é um Deus que transforma qualquer coisa. Então, nós não podemos, nós que já conhecemos Jesus, encontrar com alguém e deixar que aquela pessoa perca a esperança. Porque se ela perder a esperança, ela morre. Não podemos deixar. Nós que já conhecemos Ele e sabemos que a vida muda. Mesmo diante desse casal que sofreu e sofremos juntos, rimos juntos, emocionamos juntos e choramos juntos. Nós sabemos que Deus ainda não teve a última palavra, nem já foi batizado, eu sei que está lá no céu. Fico imaginando, falei, ai neném, que inveja do que você já está vendo. Mas nós ainda não acabamos, eu fico com inveja mesmo, do bem, assim, invejinha do bem. Do que ele já está vendo e que a gente ainda não cumpriu para estar lá. Mas eu tenho certeza que Deus restaura esse casal. E Ele é Deus, Ele pode. Ele pode fazer o que a gente não tem noção do que Ele pode. Porque Ele é Deus. Então Deus está sempre nos convocando, Ele sempre chega na nossa vida de uma forma surpreendente. Sempre Jesus chega de uma forma que nos provoca. Jesus está sempre nos colocando assim, Ele nos provoca, Ele puxa e fala, pronta? Você fala, eu acho que estou, né? Mais ou menos. Que eu ainda não fiz o trem direitinho como o Senhor mandou. Então é preciso que a gente esteja todos os dias em atenção. Por isso que o Evangelho fala, fica atento, vigia, porque vocês não sabem de nada. De repente eu chego, de repente você chega para mim, ou eu chego para você. Fica atento, descubra a minha presença, não feche os olhos para mim que estou andando do seu lado. Não feche os olhos para essa voz que está dentro do seu coração, que sou eu falando com você. Não perca a esperança, não deixe a tristeza te consumir, porque eu sou o teu Deus. Eu posso, eu mudo, eu faço todas as coisas serem novas, na hora que Ele quiser. O que nos falta? Confiança. É ter certeza absoluta desse Deus que você pode se lançar nele. E falar, é nele que eu espero, é nele que eu deposito a minha vida, a minha espera ela não é vazia, ela tem um sentido e muda toda a minha vida. Compreendem? Nós temos que dar esse gosto à nossa vida. Jesus todos os dias vem. E esse advento, então, observem como é que Jesus sempre nos busca e nos atrai para a felicidade.
Ele te atrai para a felicidade. Do que Deus quer para nós é que a gente seja feliz. Se o que você está vivendo na sua vida não te conduz para a felicidade, avalie que tem alguma coisa errada. Porque o nosso Deus, Ele só quer o melhor. Ele só quer o melhor. Vocês podem aguardar isso que eu estou dizendo para vocês. Eu confirmo isso para vocês. Deus só quer o melhor. Muitas coisas que nós estamos vivendo é fruto da confusão que nós mesmos fizemos. Sem ter perguntado para ele se ele estava de acordo ou não. Que a gente faz primeiro, depois fala com ele. Faz dar certo? Não tem jeito. Você perguntou antes? Não. Senhor, eu resolvi fazer tal coisa. Então agora, por favor, dá certo, abençoa. Minha filha, não era isso que eu queria. Não vai dar certo. Mas a gente não pede. É preciso conversar. É preciso entender que Deus tem sempre uma forma e Ele quer nos buscar para uma transformação de vida. Deus quer nos levar para coisas muito melhores que a gente pode imaginar. Ele sempre tem o melhor. E às vezes a gente insiste numa situação e às vezes não é aquilo que Ele está querendo te mostrar. Ele está querendo, olha, pare e avalie a sua vida. Deus tem sempre oportunidades que a gente não pensa, porque Ele é Deus. Então, Ele sempre tem novas possibilidades de vida, coisas que vão nos atrair muito mais. Deus tem. Se a sua vida não está deixando você feliz, a forma como ela está sendo conduzida, para tudo. Para tudo e assenta com Ele. O nosso maior problema é que nós estamos vivendo uma geração imediatista. Qual que é o tempo que nós temos, a paciência que temos para a espera? 0. Pois hoje em dia nós estamos acostumados com o celular na mão, um iPhone ou qualquer coisa, que você passa o dedo, está lá a resposta. Aí a gente fala com Deus e Ele fica demorando toda a vida, a gente fica numa aflição, cutuca Ele, fala, cadê minha resposta? Porque a gente confia pouquinho nele, muito pouquinho. Porque nós temos que ter uma conduta assim, se você deseja alguma coisa, coloca lá no coração dele, fala, Jesus, deixa eu te contar um segredo, como se ele não soubesse. Eu queria tal coisa, o senhor está de acordo? Mas enquanto o senhor vai decidir isso, resolver, isso está entregue no seu coração. Enquanto isso, o senhor me manda fazer o que o senhor precisa. Vai fazendo o que ele precisa, para ele. Quando vocês assustarem, chegará. E de uma forma, eu digo para vocês, ele é tão encantador, apaixonante, eu já nem tenho expressão mais para Jesus, porque ele é algo que a gente não explica. Porque só ele sabe os detalhes daquilo que você precisava. E ele manda sempre além, porque ele é Deus. E Ele é sempre o Deus da abundância. Então, experimentem viver uma vida com Ele, mas uma vida de alegria. Porque o cristão, se a nossa marca não for alegria, tem uma coisa errada. Aquele povo triste, cabisbaixo, não pode ser de Deus, né? Fala, por que você está se desânimo, minha filha? Tomou o quê hoje, envenenado? Tá ruim? Assim, ranzinza, mal-humorado, rancoroso. O que é isso, gente? Não conversou com o chefe hoje? Não conversou com Jesus? De jeito nenhum. Porque se tivesse conversado com Ele, a vida estaria melhor. Eu tenho certeza disso. Porque a gente precisa entender como é que Ele nos precede. Como é que Ele toma conta de todas as coisas. Como é que Ele vai à nossa frente. Como é que se você falar alguma coisa com Ele hoje, você chegar na sua casa, Ele já fez para você. Experimentem isso. Vocês vão ver como é que Ele é. Ele é algo encantador. Porque Ele só quer o nosso bem. Ele só quer o melhor. Ele só quer a vida melhor para nós. Então, quando a igreja nos sacode para falar, para, povo de Deus. Para. E veja a sua vida de cristão. Se ela corresponde ao seu nome de cristão, que caminha nesse mundo como, está nesse mundo, estamos inseridos aqui, temos que fazer as coisas daqui, mas somos cidadãos do céu, não pertencemos aqui, vivemos aqui, mas não somos daqui, somos de lá, mas enquanto estamos aqui, temos que fazer o melhor. Como é que você está caminhando? Nós já estamos chegando em dezembro, está começando um outro tempo. Está atenta para o Senhor? Está atenta para os sinais que Ele está te dando? Então, a postura nossa, com o advento, ela tem que ter 2 ângulos, tem que ter 2 olhares. É uma postura vigilante, porque eu tenho que ter um olhar no horizonte para o que vem, mas eu tenho que estar atento para a delicadeza de cada momento. Então, eu não posso ficar só com o olhar lá, esperando o extraordinário, que vai acontecer algo extraordinário, e perder Jesus o dia inteiro fazendo aqui. E nem posso ficar só aqui, sem estar com o olhar para lá. Então, nós precisamos desse equilíbrio, do máximo e do mínimo, conter essas 2 coisas, ser divino. É preciso que a gente compreenda isso, que a gente tem que estar atento, porque eu sei qual que é a minha proposta, qual é o propósito de Deus na minha vida, mas tem que estar atento para que em cada minuto eu veja o Senhor falar, agir. Em cada situação, falo, o que o Senhor está querendo falar aqui? Como é que o Senhor está querendo que eu me comporte aqui? Estar em sintonia fina,
Então, advento é isso, é estar em sintonia fina com Deus, é estar ligado nele, é estar atento. Porque quando você ama, é interessante. Quando você ama, você conhece o cheiro. Você conhece o barulho do carro. Você conhece a sombra. A forma como a pessoa pega na chave, você fala, é ele. Estou falando mentira? Não. Quando você ama. Quando você não está nem sabendo quem é, pode chegar, fazer barulho, você nem viu. Mas quando é o amor que te chama, você reconhece. Você reconhece antes dele chegar. Isso é coisa linda, é criança esperando a mãe chegar. Quando ela, depois de 7 meses dela. 8, 9, que a mãe é a razão única da vida dela. Se a mãe trabalha fora e ela sabe o horário que a mãe vai chegar todo dia, ela já puxa quem está cuidando dela para a beirada da porta. E fica olhando a fechadura mexer. Ela não sai daquele lugar, porque a mãe vai abrir a porta. Isso é amor. E isso é que a gente tem que fazer com Jesus. A gente tem que estar ligada a falar, deixa eu ver se ele deu algum sinal. Sentir o cheiro dele. Saber que ele passou por ali. Estar atento ao Senhor. Que venha a todo momento. Para quê? Para nos fazer feliz. Para nos dar o melhor. Para abrir os nossos olhos para enxergar aquilo que a gente não está vendo. Ele fala, você não está enxergando, não, deixa eu te mostrar. É porque você está ficando com os olhos fechados, você está ficando com o coração duro, insensível, você está sendo enrolado pelo mundo, o mundo está te enrolando. Deixa eu te dar outras coisas, muito mais leves, muito mais suaves, porque eu sou teu Deus. Ao dia que entendermos isso, como eu gostaria que vocês entendessem isso, que a gente não sabe o momento que o Senhor virá. E eu digo, Ele vem a todo momento. Ele vem a todo momento nos encontrar. Que Ele nos conceda a graça de ter uma preparação diferente nesse advento. Que a gente esteja muito atenta, muito afinado, muito ligado no Senhor. Igual música, né? Com o seu ouvido afinado para perceber aquela vozinha do Senhor te conduzindo. Quando Ele vai falar no seu ouvido aqui, esse é o caminho. Não se desvia, não desviais nem para a direita nem para a esquerda. Anda reto. Vocês vão ouvir o Senhor te conduzindo, falando, faça isso. Esse é o caminho. Quantas coisas o Senhor vai te induzir, vai te levar, vai te mostrar. Quantas coisas Ele vai te sugerir, porque Ele é muito delicado, Ele sugere. Não impõe. A delicadeza dele é demais. Foi muito bem criado, teve uma mãe que criou. Então, Ele foi bem criado, ele não nos invade. Mas que a gente pudesse ter a graça, né? Porque tudo é graça. Ter a graça nesse advento, de estar atento. De estar a cada dia pronto. Levanta de manhã e fala, estou pronta. Se o Senhor quiser me levar hoje, estou pronta. Estar pronto para o Senhor. E aí eu queria voltar a insistir num assunto. Que nem é Eucaristia hoje, né? É confissão. Eu vou tornar a insistir sobre esse assunto. É preciso que, para a gente estar mais afinado, mais atento a tudo que o Senhor nos fala, é preciso que a gente esteja curado de tanto pecado. Então, é preciso que a gente confesse mais. Não podemos, como cristãos, confessar uma vez por ano. Nem uma vez, nem 3 vezes por ano. É muito pouco. Se a gente precisa do caminho da santidade, que é o caminho de ser filho do Altíssimo, nós precisamos confessar pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. Você vai falar, Filó, isso é impossível. Tudo é impossível se Deus não conceder a graça. Porque nada para nós é mérito. A gente não faz essas coisas porque a gente é bacana. A gente faz as coisas porque Deus permite. Porque Deus nos concede a graça. Quando é que Ele concede a graça? Quando vocês pedirem. Simples. Ele não vai dar uma coisa que vocês não pediram. Mas peçam. Fala, Jesus, e nem eu estou entendendo direito que esse negócio que a Filó fica falando de confissão, não. Mas conceda, que Deus possa nos conceder a graça da confissão. Que a gente possa passar pelo tribunal da misericórdia uma vez por mês. Estar diante da misericórdia dele, para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa caminhar, porque tudo que a gente deseja na vida é poder contemplar a Deus. É Deus, eu me dou e Ele se dá a mim. Ter mais intimidade. Mas como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu não estou preparada para estar perto dEle? Então vamos pedir ao Senhor que nos conceda, né? Período do advento, vamos nos preparar, para que a gente seja pronto para estar diante de Deus, em pé diante dEle. A graça de estar atento ao Deus que nos fala, ao Deus que pode suscitar tanta coisa na nossa vida, e pedir a graça da confissão. Que Ele nos conceda. São muitos presentes para Deus nos conceder. E que a gente, se Ele conceder, não adie. Não fala, quem sabe depois. Quem sabe ano que vem.
O único dia que nós temos para ser feliz é agora. O único dia que a gente tem para estar diante do Senhor é agora, é esse momento. Para Deus não existe ontem nem amanhã. O momento que Deus quer te ver é agora. O momento que Ele quer que você está sintonizado com você, apenas para poder revelar na sua vida qual é a largura e a profundidade do amor dEle, é agora. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda essa graça, que a gente possa começar a tomar consciência de que tanto amor recebemos desse Deus a cada dia. Que Deus é esse, de amor e misericórdia, que cuida, que você nem levantou, Ele já preparou o seu dia. Esteja atento para esse Deus de amor, para vocês poderem perceber quanta coisa Ele quer te revelar. Eu digo que é só coisa bacana, é só porque Deus só tem o melhor, mesmo que no início não pareça ser. A nossa confiança nele tem que ser como uma criança, incondicional. Confiar nele, se lançando nele e falando, eu sei que o Senhor fez o melhor para mim. Que Deus nos conceda nessa noite, que a gente possa voltar para casa repensando nisso. Se hoje eu for chamada, estarei pronta.
walk past the record store today, still hear our voices drift and play. You laugh like the world was soft and slow. Now it's just echoes I used to know. We were second-hand stars burning out in borrowed cars, talking big beneath small skies, living truths and little lies. I still keep your note in my coat, fading words I never wrote. Moonlight on an empty street, shoelace loose and cold bare feet. Every light reminds me of the way you said goodbye like love. We were second-hand stars burning out in borrowed cars, talking big beneath small skies, living truths and little lies. I still keep your note in my coat, fading words I never wrote. And maybe that's how some things end, with a whisper, not a bend.